A paz do Senhor, meus amados irmãos, evangelista Adriano vos falando, passando aqui antes do próximo vídeo que estará tratando a respeito do segundo e terceiro tópico dessa quinta lição, a lei de responsabilidade pessoal, pedindo aqui a vocês que deixem o seu like, compartilhem os nossos vídeos aí nas suas redes, comentem o que vocês têm achado desses vídeos, curtam aí deixando o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Nós temos procurado aí, de uma maneira muito simples, trazer um comentário das nossas lições da Betel Dominical, só com um só objetivo: ser bênção de Deus para a vida de quantos tanto o Senhor quiser nos usar enviando esses vídeos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aí para o próximo vídeo. Bem, meus amados irmãos, no segundo tópico temos o assunto, a possibilidade de ser diferente. Para esse tópico temos por objetivo mostrar a possibilidade de ser diferente. Aqui aprendemos que o passado pecaminoso ou justo de uma família não deve significar automaticamente que a sua geração irá viver esta mesma realidade. A Bíblia está repleta de exemplos, como vemos na nossa revista, os casos dos reis Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Apesar desses três primeiros reis ter feito o que era mau aos olhos do Senhor, em ter andado de maneira errônea, Josias decidiu ser diferente. Precisamos botar na cabeça que essa questão de maldição hereditária não tem continuidade na vida de quem se posiciona diante de Deus para ser diferente. Para este, não é só uma possibilidade, mas a certeza, a convicção de que essa pessoa fará com que toda aquela maldição que hereditariamente está no seio da família, nela, esta maldição hereditária seja quebrada. A mesma coisa fica também na contramão dessa via, ou seja, assim como alguém que teve uma família que lhe deu um mau testemunho, invocou maldições, e essa pessoa decidiu ser diferente e não seguir os maus caminhos da sua família e fazer com que nela fosse quebrada toda essa maldição. Há também aqueles que têm pais que servem a Deus e esses procuram ter uma postura correta, viver dentro dos princípios, procura fazer de acordo com o que a palavra de Deus manda, se esforçam pelo menos para isso. E esses filhos, quando menores, vão à igreja, congregam. Mas, porém, quando crescem, tomam a idade adulta, passam a ser maior, decidem tomar um outro rumo para as suas vidas e viver de acordo com o que não aprendeu dentro dos princípios bíblicos na família. Biblicamente falando, isso aconteceu com o sacerdote Arão, com o sacerdote Eli e tantos outros casos que chamamos como testemunha bíblica de que segue na contramão do ensinamento de seus pais. Porém, dentro do contexto que estamos estudando, Ezequiel, ele decidiu ser diferente. Mesmo a nação de Israel estando caminhando em um caminho pecaminoso, Ezequiel decidiu ir na contramão disso
Também há outros exemplos dos contemporâneos de Ezequiel, como o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, do próprio Daniel, em que a Bíblia vai dizer que Deus usa 3 nomes ali para falar que se ele se manifestasse, ele se salvaria pela sua própria justiça. E no meio desses 3 nomes, Deus chama a Daniel, contemporâneo ali de Ezequiel, Jeremias também, e tantos outros, que ao estudarmos os livros de Jeremias, Daniel, Ezequiel, nós encontramos como referência daqueles que se esforçaram para serem diferentes da maioria da nação em que eles viviam, a nação de Israel. A mensagem de Ezequiel mostra e deixa bem claro para aquele povo que era possível ser diferente. Quando ele diz que o ímpio, se convertendo de sua impiedade, vivendo na justiça, Deus o julgaria não pelo tempo da impiedade, mas sim pelo tempo da justiça. Em outras palavras, Ezequiel estava dizendo para aquele povo que se eles decidissem ser diferentes, Deus não iria levar em conta o tempo da ignorância, do pecado deles. Antes, o pecado deles seria perdoado, mas eles preferiam seguir os seus maus exemplos, os maus exemplos dos reis que os regiam. Irmãos, dentro desse tema, a lei da responsabilidade pessoal, conseguimos notar que é possível ser diferente quando nós nos esforçamos para cumprir os princípios e preceitos e não andarmos na mesma pisadura de quem anda no pecado. Assim, há a possibilidade de ser diferente. A nossa ação, atitude de convenção é a resposta que damos ao ouvirmos o anúncio da palavra de Deus, que penetra em nós, entre juntas e medulas, entre divisão de alma e espírito, provocando essa mudança de direção que nos faz nos tornarmos diferentes. Paulo, falando a respeito deste povo, ele diz que eles rejeitou a justiça de Deus. Ele diz que eles não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a própria justiça deles e não se sujeitaram à justiça de Deus, seguindo assim os maus exemplos dos seus antepassados. Como vai dizer o comentarista, o pastor Marcos Santana, que não é de qualquer maneira ou baseado tão somente em nosso conhecimento e criatividade que a nossa atitude e resposta para Deus serão aceitas. A exemplo, temos aí Caim, partiu dele o oferecer de uma oferta a Deus. Agora, será porque Deus não atentou para ele e nem para a sua oferta? Com certeza, Deus não viu em Caim que ele estava genuinamente convertido a Deus. Então, não é só porque nós vamos a chegar com alguma atitude como resposta para Deus, Ele vai com seus olhos olhar e ver se a gente verdadeiramente estamos agindo como pessoas convertidas, que verdadeiramente estamos com vontade de sermos libertos. Repito, para terminar esse tópico, como comecei, que aprendemos aqui que o passado pecaminoso ou justo de uma família
não significa que automaticamente a geração seguinte irá viver. Bem, meus amados, no terceiro tópico nós temos por assunto que Deus quer que todos sejam salvos. Para esse tópico temos por objetivo exatamente isso: ressaltar o desejo de Deus de que todos sejam salvos. Aqui, meus amados irmãos, aqui nós vamos aprender que o desejo de Deus em salvar não anula o seu juízo. Por isso, cada um é responsável por seus atos diante de Deus. No decorrer dessa lição, nós temos aprendido que Deus é um Deus justo e trata com equidade a cada indivíduo, dando a ele, como consequência das suas boas ações ou de suas má ações, a sua devida paga. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que esse se salve através do arrependimento. Desde o início nós vemos isso quando Deus estabelece o seu plano salvífico para a humanidade. Plano esse que estava estabelecido, como vai dizer a Bíblia, antes mesmo da fundação do mundo. Ele mostra através desse plano o seu interesse em restaurar o estado no qual o ser humano foi criado em santidade, justiça e perfeição. Deus quer que todos sejam salvos, mas esse desejo não anula a ação de Deus em aplicar o seu juízo sobre as ações dos homens, pois cada um é responsável pelos seus atos diante de Deus. Por isso temos a palavra de Deus como uma referência segura que todos os dias, como trombeta, está sendo tocada, anunciando-nos a vontade de Deus e nos chamando a nos converter dos nossos maus caminhos, mostrando que se teimarmos em continuar no caminho errado, nas transgressões, nas iniquidades, seremos julgados por Deus, pois o mesmo Deus que deseja salvar também executará um juízo, um justo juízo sobre aqueles que não quiserem a sua salvação. Estou abrindo um parênteses aqui, meus amados irmãos, para informar que nesse terceiro tópico eu estou fazendo um trocadilho dos 3 subtópicos desse terceiro tópico, tá bom? Então fique ligadinho aí, porque ao mesmo tempo eu estou comentando os 3 tópicos desse terceiro tópico, tá? O desejo de Deus em salvar não anula o juízo, cada um é responsável por seus atos diante de Deus, e a palavra de Deus como referência segura. Amém? Continuemos então. É de suma importância a gente estar lembrando de que Deus tem uma balança para nos pesar. Deus nos deu o poder do livre-arbítrio, como já estudamos no tópico passado. Vemos um Deus que nos dá esse livre-arbítrio. Temos de Deus a liberdade. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,13 que a liberdade que Deus nos dá não é para darmos ocasião à carne, descuidar do nosso viver santo diante de Deus. A liberdade que Deus nos dá é para a gente fazer a vontade de Deus e não dar ocasião à carne, pois não podemos perder de vista que seremos responsáveis pelos nossos atos. A palavra do Senhor, ela está sempre diante de nós, nos alertando. A palavra de Deus é a nossa segurança. A palavra de Deus não é achismo humano. Não é para nós ir no que a maioria diz. A queda do primeiro casal se deu
quando a serpente deu a sugestão de que a palavra de Deus estava sujeita ao nosso julgamento. Não, não é assim. Concluindo, é preciso perseverarmos no caminho do Senhor, estar submetendo-nos ao que Deus nos revelou nas suas Escrituras e anunciar a todos para que, porventura, nas oportunidades que Ele, em sua graça, tem proporcionado ao ser humano, estes sejam alcançados através de termos em mente a nossa responsabilidade como servo de Deus de ir e anunciar o Evangelho. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo.